Vamos ler a palavra de Deus em Gênesis 49. Gênesis 49. Hoje nós iniciamos, meus irmãos, e pretendemos continuar, se Deus assim permitir, a nossa série sobre José e a história de um ramo frutífero. A série sobre este abençoado personagem bíblico. Gênesis capítulo 49, leremos do verso 22 ao verso 26. Eu coloquei 25 ali, mas 26. Diz assim a boa palavra do nosso Deus: José é um ramo frutífero, árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor arqueiros o atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade. Mas o seu arco permaneceu firme, os seus braços fortes, ágeis para atirar. Pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus de seu pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso, que o abençoa com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade e da fartura. As bênçãos de seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, as delícias das colinas eternas. Que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado de entre os seus irmãos. Que Deus abençoe a sua santa palavra aos nossos corações. Amém? Vamos orar de novo. Senhor, nós precisamos muito do Senhor. E nós reconhecemos, Senhor Deus, que só o Senhor mesmo, para tratar as nossas vidas, para animar os nossos corações, limpar as nossas mentes. Senhor, só o Senhor para aplainar o caminho, para nos dar forças e nos renovar todos os dias. Só o Senhor para confirmar os teus milagres. Só o Senhor para banir Satanás de perto de nós. Só o Senhor para nos purificar de toda obra má. Só o Senhor para nos dar consolo. Só o Senhor para nos suprir. O Senhor é tudo para nós. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há personagens bíblicos que são simplesmente brilhantes. Moisés é um caso desse. Davi é um outro caso desse. Paulo é um outro caso. No caso de Moisés, meus irmãos, há uma das maiores lideranças que o mundo em toda a história viu. Não se pode falar de personagens da história do mundo em todos os séculos, os personagens principais, e esquecer de Moisés. Através de Moisés, meus irmãos, o mundo teve uma influência tão grande, por conta da história bíblica e a influência que ela tem. A história do povo hebreu, a história de Israel. Irmãos, Moisés foi um personagem brilhante na história do mundo. Apesar de todas as suas limitações, é interessante isso, como isso é descrito na Bíblia. A sua dificuldade, por exemplo, para falar, uma dificuldade de comunicação. Ele precisou que Deus lhe desse Arão, seu irmão, para lhe acompanhar e ser a boca de Moisés, falar por ele. Outro personagem da Bíblia que foi brilhante foi o rei Davi. Davi, meus irmãos, é símbolo dos reis de Israel, o maior rei de Israel. A cidade principal é chamada de cidade de Davi, mas todos eles tiveram dificuldades. Davi, por exemplo, viveu uma terrível experiência, uma dificuldade familiar tão grande, dificuldades com seus filhos. Ele mesmo, a Bíblia conta suas falhas. Agora, interessante, o caso de José é diferente. José, meus irmãos, é um personagem bíblico de quem não há uma linha,
sobre quem não há um comentário, de quem não há uma história que seja negativa. Nada se diz de pecado na vida de José. José em casa, ainda jovenzinho, depois numa situação muito difícil no Egito, como escravo, também, meus irmãos, como detento numa cadeia, preso, encarcerado, e depois como governador do Egito. Uma história realmente muito abençoadora. E eu quero lhes chamar a atenção, meus irmãos, para vermos essa história aqui, começarmos hoje de trás para frente. Gênesis tem, e em Gênesis está a história de José. Gênesis tem 50 capítulos. Nós estamos no capítulo 49, quando o pai de José, um outro importante personagem bíblico chamado Jacó, está já nos seus últimos tempos. Jacó está vivendo o final da vida, e ele chama todos os filhos para abençoá-los. Junto com a bênção vem também uma certa descrição a respeito da personalidade e da história de cada um. Quando chega em José, que era o filho, o vice-caçula, porque ele foi caçula, mas depois se tornou caçula Benjamim. Ele então, quando vai falar a respeito de José, que ele o descreve como um ramo frutífero. Irmãos, que coisa importante. A descrição começa: José é um ramo frutífero. Os irmãos sabem muito bem o quanto na Bíblia é importante nós observarmos os frutos, e como na vida temos a tendência de desprezar os frutos. Há uma sabedoria na vida, que é focar no fruto, ou seja, naquilo que está, qual o resultado, qual o produto final, o que isso está gerando, o que isso está trazendo para a vida da pessoa e as vidas ao redor, para a sociedade, para o mundo. No caso de José, meus irmãos, nós observamos que José era um ramo frutífero, e foi mesmo. Onde José passou, frutificou. Jesus certa vez disse: pelos frutos vos conhecereis. O fruto é que revela quem se é. Irmãos, vocês já notaram que se alguém fala mal de nós, nossa tendência é o quê? Querer provar com palavras, com brigas. Eu fui pregar no Maranhão, e um pastor muito querido nosso lá, o pastor disse assim: olha, eu tenho um princípio. Se estão falando alguma coisa de mim e não é verdade, eu deixo para lá. Eu deixo para lá porque a mentira tem pernas curtas. Então, a vida se impõe. Os frutos vêm, e alguém que está falando alguma coisa, com o passar do tempo, a própria vida vai mostrar que há uma mentira ali, que não há isso ali na minha vida. Por quê? Porque a vida mostra. E disse ele: qual a melhor atitude para quem está sendo criticado e de fato está errando, verdadeiramente está acontecendo aquilo que ele é objeto de críticas? Qual será a melhor atitude? Eu gosto de ilustrar, meu irmão, com uma coisa que na sua família não acontece. Imagine, por exemplo, um genro que é criticado na família, criticado pelo sogro, criticado pela sogra, criticado pelos cunhados, como preguiçoso. Na sua família isso não tem. Eu sei que é difícil você imaginar, mas faça um esforço e imagine todo mundo dizendo. Um cunhado disse: fulano é muito preguiçoso,
Não sei porque que fulana foi casar justamente com esse cara. Poxa, ele explora a minha irmã, e não sei o que e tal. Irmãos, qual a atitude desse cidadão? A atitude natural é começar a criticar os outros. Ele é apontar o dedo para um cunhado e dizer: mas e ele? E ele, aquela vez? E ele que pega dinheiro da sua mãe? Porque filho, nora, genro, tem uma tendência de achar que sempre o outro é que é mais beneficiado. Você já olhou? Já viu isso? Sempre o outro. E ele que ficou na casa do seu pai? E ele que usa o carro da sua mãe? Ele está sendo acusado de ser preguiçoso. Qual a atitude dele? Acusar os cunhados, as cunhadas, acusar o próprio sogro, a própria sogra. Irmão, só que isso não adianta nada. Em primeiro lugar, se ele não é preguiçoso, deixa para lá e continua trabalhando. A vida se impõe. A vida mostra que ele não é preguiçoso. E se ele de fato for preguiçoso, que é uma tendência de acontecer, se está todo mundo falando, é uma possibilidade grande de fato ser. Adianta apontar o dedo para um cunhado, para uma cunhada, para um concunhado, para uma concunhada, para a sogra e para o sogro? Não. Qual a melhor atitude? Mude. Seja trabalhador. A melhor atitude não é sair falando, é mudar, é trabalhar, é dar o fruto. Porque vindo o fruto fala por si só, mostra quem você é. Mas não é ter uma reação repentina, amanhecer amanhã e resolver, pode até fazer isso, começar a trabalhar amanhã igual um leão. Aí alguém da família vai até espantar, porque causa espanto mesmo. Alguém diz: gente, vai até chover. Não sei o que deu no fulano que reagiu. Quando chega quarta-feira dá um temporal, o pessoal ri. Eu não falei? Aí o sujeito na quinta já fica com raiva e volta a ser preguiçoso outra vez. Não adianta. Tem que permanecer, porque o fruto, qual é o fruto nesse caso? É passar a mão numa conta de luz que nunca foi paga e pagar. Opa, pagou um negócio. É mudar de atitude mesmo. Irmãos, o nosso foco precisa voltar para aquilo que está sendo o resultado. O resultado. Nos relacionamentos, isso é a mesma coisa. Eu tenho uma amizade com Carlinhos. E a amizade minha com Carlinhos, eu nunca tive um amigo igual o Carlinhos. Agora tudo é Carlinhos. Eu vou ver jogo na casa dele, ele vai ver jogo na minha casa. Nós vamos, tudo é Carlinhos. Só que junto com essa amizade com Carlinhos, Carlinhos é um cara fantástico. E Carlinhos com Joãozinho, e lá na família dele está dizendo: não, Joãozinho é fantástico, muito bom. Só, meus irmãos, que essa amizade está frutificando em quê? Qual o fruto? Talvez essa minha amizade de Carlinhos e Joãozinho está resultando no seguinte: Carlinhos nunca tomou umas biritas, agora passou a tomar. Olha a cara dele. Carlinhos nunca foi de passar a noite fora de casa, agora está passando. Carlinhos nunca foi de ficar meio alterado com o pai e com a mãe, agora está ficando. Mas se alguém falar de Joãozinho com Carlinhos, Carlinhos vira bicho, defende Joãozinho com unhas e dentes. Carlinhos vinha em cultos, não perdia culto, lia a Bíblia. Agora Carlinhos está com a tendência de jogar baralho apostado. Agora está com a tendência a fazer aposta.
essa amizade que ele defende com unhas e dentes, e que ele diz que ninguém conhece Joãozinho para estar falando assim. E se alguém aponta alguma coisa de Joãozinho, ele diz: mas vocês olham para a aparência, vocês não sei o que, vocês não sei o que. Irmãos, qual o fruto que está sendo trazido por essa amizade na vida dele? Afastamento da igreja, afastamento da família, maus hábitos, a linguagem dele está mudada. Nunca foi de falar palavras torpes, agora começa a repetir uns xingamentos que escuta do Joãozinho. O fruto está sendo ruim. Você tem um relacionamento, um namoro, um noivado, você está se relacionando e este relacionamento alguém chega e critica, alguém chega e diz que é para moderar, e a pessoa fica por conta. É muita paixão, é tudo muito, é tudo muito, irmãos, é tudo muito. Beija muito, abraça muito, fica muito junto, briga muito também. Tudo é muito, tudo é meio desequilibrado. Beija muito, dá muito tapa também, empurra, ao mesmo tempo não quer ficar longe, liga toda hora, tudo. Quando alguém diz modera, não, que moderar o quê? Agora é a hora de eu ser feliz. Irmão, sempre que eu vejo alguém dizendo, eu preciso ser feliz, pode contar, está começando a fazer infelicidade de gente perto. Sempre, eu preciso ser feliz, pode contar que vai semear infelicidade ao redor. Qual o fruto desse relacionamento? Às vezes o relacionamento está intenso, está muito bom por um lado, mas está espiritualmente, está te abençoando. Você é mais crente depois desse relacionamento? Esse relacionamento te faz uma pessoa mais de oração? Este relacionamento acalma o seu coração verdadeiramente? Esse relacionamento está acrescentando quais os hábitos à sua vida? O fruto dele para você? Tem pessoas, meus irmãos, que mudam. Eu tenho um primo, ele é mais novo que eu um pouco, e minha tia, eu tenho uma tia que teve 4 filhos, meus 4 primos, ficou viúva muito cedo, e minha tia Wanda criou os filhos com muito trabalho, com muito carinho, com muita dedicação mesmo. E eu me lembro, meus irmãos, quando um deles se tornou pai. Ele era um menino normal. Quando ele se tornou pai, a paternidade mudou a vida do meu primo. A postura, o compromisso, com relação a trabalho, tudo na vida do meu primo mudou. Todo mundo viu aquilo. A chegada daquela criança melhorou a vida do meu primo. Ele se transformou em outra pessoa. Relacionamentos, ainda ontem eu estava olhando, nós estávamos num aniversário aqui de pessoas da igreja, de família da igreja, e eu estava observando um casal. Quando eu cheguei aqui para a igreja, o rapaz era um rapaz que tinha um ritmo, sempre foi gente boa, mas o casamento, como fez bem a vida dele, como fez bem. É uma outra pessoa depois daquele casamento. Por quê? Porque ela acrescentou a vida dele, e ele acrescentou a vida dela. O fruto é um fruto abençoado. Eu escutava, meus irmãos, de uma pessoa, um senhor, muitos anos de casado, e foi questionado a respeito se ele voltasse atrás, se ele se casaria de novo com a mesma esposa. Mas, meus irmãos, aquela esposa é uma esposa que tem muitas dificuldades mesmo. Quando eu digo muitas dificuldades, você sabe que eu estou dizendo que ela é uma pessoa difícil,
um longo histórico de dificuldades. E ele perguntado, se você voltasse atrás, você casaria de novo? Ele na hora respondeu, sim. O que causou assim um certo espanto em quem estava conversando com ele. Ele disse, por quê? Ele respondeu, porque o casamento não é só a pessoa, não são só duas pessoas. O casamento tem que ser visto pelos frutos que ele produziu. E ele começou a dizer, o meu casamento trouxe para a minha vida isto, isso tudo aqui não tem preço. Se eu voltasse atrás, mesmo com as dificuldades, eu gostaria de ter este fruto de novo, este. Por outro lado, meus irmãos, há coisas que são assim, típicas de Facebook. São relacionamentos que são perfeitos à aparência, mas não tem fruto nenhum. Não há fruto algum. São frutos ocos, vazios, como um maracujá que você pega e sacode assim. Você fica na dúvida, quando abre ele não tem semente alguma, é só a casca. Na linguagem bíblica, meus irmãos, isso é chamado também de nuvem sem chuva. É aquela nuvem vazia, é a aparência. José, onde esteve, frutificou. Na casa de seu pai, junto com seus irmãos, ele frutificou. Foi vendido, meus irmãos, para a caravana dos ismaelitas, e depois eles o venderam como escravo no Egito. Na casa de Potifar, como escravo, ele frutificou. Depois foi parar na cadeia, da casa de Potifar para a cadeia melhorou com José. José se tornou o administrador lá da cadeia. Esse negócio de preso mandar em cadeia é antigo. Isso é antigo, irmãos. O carcereiro deixou por conta de José coordenar lá, virou prefeito da cadeia. Da cadeia se transformou em governador do Egito. O Egito melhorou com José. Há pessoas que onde estão, elas abençoam de alguma maneira. Então José é chamado de ramo frutífero. Meu irmão, que Deus abençoe sua vida, para que as nossas vidas, para que sejamos ramos frutíferos, amém? Uma outra coisa tão linda na vida de José, é o fato, meus irmãos, que para ter uma vida frutífera, é necessário, meu irmão e minha irmã, a superação de obstáculos. Olha como é que o pai o descreve. José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Os galhos vão crescendo, enquanto o muro, ele para de crescer, os galhos passam por cima dos muros. E ele vai ainda dizer, com rancor os arqueiros o atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade, mas o seu arco permaneceu firme. José superou obstáculos. Nós queremos uma vida sem obstáculos. Nós não queremos nada no nosso caminho, irmãos. Nós queremos estudar num ambiente absolutamente favorável, num iate, numa das ilhas do Caribe, ou de Angra, quando a temperatura ambiente estiver em torno de 20 graus, com a brisa levinha, e os escravos ali nos abanando, alguém virando as páginas do livro, outros segurando uma taça com suco, com canudinho. Mais alguma coisa, senhora? Mais alguma coisa, senhor? Com a família em perfeito estado. Nenhum de nós quer estudar no trem. Nós não queremos estudar no ônibus, freia, arranca.
Nós não queremos, meus irmãos, nada de desagradável, nós queremos o céu. Mas para ir para o céu, tem que morrer. Aí nós também não queremos morrer. Ser vitoriosa, ser vitorioso, inclui vencer os obstáculos. Vencer os obstáculos, irmãos, eu me lembro que isso tem para tudo, viu? Citei aqui domingo de manhã, que aquela história que muito me impressionou, que eu já falei aqui algumas vezes, do rapaz que acabara de formar em odontologia e foi à frente no culto. Os irmãos estavam aqui, se lembram. Quem não estava, perdeu. Mas acabou de ter um momento de gratidão, o culto terminado, alguém fez uma crítica e disse: em Belo Horizonte tem dentista trombando um no outro, tem mais dentista do que dente em Belo Horizonte. O rapaz nunca conseguiu ser dentista. Aquilo entrou. Eu me recordo quando eu estava no seminário, no primeiro ano, eu vi um colega passando com uns livros, e eu caí na bobeira de perguntar para ele o que ele achava, se eu, como primeiro ano, eu fui simples com ele. Eu disse: você acha que eu, como primeiro ano, eu dou conta de ler esses livros aí e entender? Ele pegou os livros e disse: não, se você ler esses livros aqui, você não vai entender nada. Eu perguntei: por quê? Ele falou: porque tem que ter base para entender. Tem que ter base. Eu disse: mas é assim? Ele falou: não, esses autores aqui são muito difíceis. Se você ler isso aqui, você não vai entender nada. Irmãos, que mentira. Que mentira. A pessoa às vezes acredita. Ela deixa de fazer alguma coisa por um obstáculo que é simplesmente imaginário. Outro dia eu vi uma foto de um burrinho amarrado a uma cadeira. O burrinho, colocaram uma cadeira, o burrinho ficou amarrado a ela. Um sol quente, muito capim atrás, e o burrinho paradinho. Se ele se movimentasse, ele arrastava a cadeira. E dizendo embaixo: às vezes ficamos condicionados a uma amarra. Ficamos condicionados. Quem disse que você não pode vencer o que está diante de você? Quem disse? Os flecheiros estavam atirando contra a vida de José. Os flecheiros aqui, meus irmãos, o pai se reporta quando diz: os flecheiros com rancor, os arqueiros com rancor, atiravam flechas com hostilidade contra a vida de José. Ele está se referindo aqui, meus irmãos, ao que José se experimentou e viveu dentro da própria casa, por conta do ciúme dos irmãos. Depois aquela dificuldade de ser vendido, tornou-se escravo. Depois mais flechada contra a vida dele, por parte da mulher de Potifar, que levantou uma mentira contra a sua vida, e ele por conta disso foi preso. O esquecimento do copeiro, do padeiro, do copeiro, do faraó, que havia prometido a ele, que se lembraria dele, mas o tempo passou e o homem esqueceu. Tudo isso foram flechas contra a vida de José. Contra a sua vida, contra a minha vida também há flechadas, irmãos. Flechadas de palavras. Os irmãos de José diziam a respeito dele: esse aí é o sonhador, debochando dele.
Alguns de nós, quando é debochado, alguém debocha de nós, aquilo fere de modo a imobilizar. Há pessoas que não. Eu conversava agora há poucos dias com um pastor, ele disse assim: rapaz, na minha vida eu não sei o que acontece. Ele estava dizendo: agora, por exemplo, eu cismei que eu quero fazer uma viagem aos Estados Unidos. Quando a pessoa diz para mim assim: mas você não vai conseguir um visto não. Aí é que eu penso assim: agora eu vou. Ele disse: se a pessoa começar a falar muito mal de alguma coisa, eu não sei o que acontece comigo, que aí me dá um revertério, mas um revertério para fazer aquilo. No caso, por exemplo, dos livros: ah, você não vai entender nada. Ele diz: aí é que eu vou pegar o livro mesmo para ler. Mas, meus irmãos, tem gente que é o contrário. Uma vez que fala, bloqueia. As flechas dos irmãos de José, as atitudes, tudo isso causa morte na vida. Mas uma coisa tão importante, o texto diz sobre o próprio José: enquanto os arqueiros estavam com rancor atirando contra ele com hostilidade, mas o seu arco, verso 24, permaneceu firme, os seus braços fortes, ágeis para atirar. Ele continuou batalhando, continuou insistindo. Ele também tinha suas armas. Ele não deu o braço a torcer, ele não cedeu, ele continuou firme. Foi vendido? Aqui eu serei uma bênção na casa de Potifar. Foi parar na cadeia? Na cadeia ele se tornou uma bênção. Continuou sendo ele verdadeiro, autêntico. Agora estou servindo a Faraó, eu serei uma bênção aqui. Sempre, irmãos, até quando José estava como governador do Egito, ele teve obstáculos a serem vencidos. Os irmãos acham que ser governador do Egito, numa época de fartura, uma maravilha. Mas, irmãos, ser governador do Egito numa época de fome, como ele foi, uma responsabilidade tremenda. Nós lemos as coisas, irmãos, e olhamos só aquilo que nos encanta, mas o preço a pagar. Então ele continuou firme. Uma terceira característica, meus irmãos, que fez de José um ramo frutífero, é que uma vida frutífera é nutrida por Deus. O texto no verso 24, ainda na segunda parte, diz: pela mão do Todo-Poderoso, do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel. Ou seja, só é frutífero se em Deus. Ele foi frutífero pela mão do Todo-Poderoso de Jacó, porque o Deus de Jacó foi o seu pastor, a sua rocha. Ele estava firmado em Deus. Quando, por exemplo, ele estava na casa de Potifar, e a mulher de Potifar o segurou e queria adulterar com ele, ele diz: eu não posso pecar contra o meu Deus. Deus estava presente na vida de José, e a Bíblia diz que é pelo temor do Senhor que os homens se desviam do mal. Desviar-se do mal é por respeito a Deus. Essa coisa de respeito, meus irmãos, é curiosa. Essa coisa de respeito chega às vezes a ser inexplicável. Que coisa estranha. Essa semana eu tive uma experiência forte ligada a respeito. Parece uma bobeira, meus irmãos. Parece uma coisa até infantil. Mas eu tive uma experiência forte ligada a respeito essa semana. Eu estava de barba. E, meus irmãos, esse negócio de barba é uma coisa curiosa. Uns elogiam, outros mandam arrancar na hora. Mas muito até engraçado isso. Uma pessoa me ligou e disse que uma outra pessoa estava acompanhando o culto pela internet porque queria me ver de barba. Coisa engraçada, né? Mas agora olha só. Cristiane pediu para eu ficar de barba. Eu devia ter ficado, não devia? Devia. Devia sim. Eu devia ter ficado.
Mas, meus irmãos, ontem eu preguei nos 80 anos do pastor Edgar. E eu soube durante a semana que o pastor Edgar fez o seguinte comentário: prefiro ele sem barba. Ganhou o pastor, irmãos. Eu fui lá sexta-feira e tirei a barba. Sem conversa. Sem conversa. Pastor, mas por quê? Não sei, meu irmão. Não sei. Não sei. Arrependeu? Não. Por quê? Porque eu honrei o pastor. Quando eu cheguei dentro de casa, a Manu falou assim: eu estou com vontade de dar um soco na parede. A Cris falou: não devia ter tirado. Mas pelo temor do Senhor, eu raspei a barba. Por quê? Porque sim. Por respeito. Quando eu entrei lá dentro, barba, depois eu deixo de novo. Eu deixo de novo. Mas ele não ia ficar chateado. É claro que ele não ia ficar chateado. Claro que não ia. Ele não é bobo. Ele ia me desconvidar? Claro que não. Eu ia pregar? Claro que sim. Mas por quê? Por que é assim? É porque é. Cheguei lá com a cara limpa. Tudo bem, pastor? Tudo bem. Tudo bem. Ele nem falou em barba. Eu faria de novo? Faria. E eu vou continuar obedecendo a Cristiane? Também. Em outras ocasiões, em outros momentos, a gente tem a oportunidade de obedecer tanto. Pode obedecer todo dia. Irmãos, pelo respeito a gente faz coisas e são difíceis de serem explicadas. Quando eu fui provar uma bebida, uma vez, eu estava no 3º ano do seminário. Eu lembrei do meu pai, olhei para um lado e para o outro e pensei: meu pai não ia gostar de saber que eu tomei esse negócio aqui nesse contexto. Meu pai não ia gostar. Eu peguei e não tomei naquela hora. Falei: meu pai não ia gostar. Mas o que tem? Meu irmão, não sei o que tem. Cada um de nós escolhe o jeito que quer viver. Talvez o outro vai dizer assim: tem nada a ver, o que o olho não vê, o coração não sente. Se a gente for fazer tudo que pai quer. Meu irmão, cada um escolhe o seu jeito de viver. Mas presta atenção no fruto. Preste atenção no fruto. O que isso vai resultar como fruto. O que isso vai trazer de ensino, o que isso vai gerar, o que isso vai criar de espírito, de ambiente. O José frutificou por respeito a Deus. A mão do Todo-Poderoso, o pastor de Israel, a rocha de Israel. Deus era o firmamento. Ele estava fundado em Deus. Ainda ontem lá, falando dessa história de respeitar o pastor Edgar, irmãos, eu conheci a Cristiane e logo comecei a gostar dela. Quando o Cristiane começou a conversar assim numa mesa, e começou a contar umas coisas ligadas a ela e ao pai dela, eu fiquei assim atraído por aquilo que ela estava falando. Só que eu coloquei na minha cabeça que se o pastor dela não quiser, não aprovar, melhor dizendo, se ele achar que é inconveniente, eu não vou namorar com ela. Nós estávamos conversando há mais de um mês. É claro que com o pastor aí, tinha pastor, tinha pai, tinha mãe, os pais dela. Se eles não quiserem, não vai ter namoro. Mas isso não vai ter. Eu peguei meus irmãos e fui conversar com o pastor. Eu com receio dele colocar algum obstáculo, porque eu sei, as pessoas vão conversar querendo
Quando o pastor disse, não pode namorar com ela, eu quase falei língua estranha na hora. Não cheguei a falar língua estranha porque não era conveniente naquele momento, ele podia pensar até que... Não... Porque quando fala uma coisa que a gente já quer mesmo, a gente diz, ô glória, é de Deus, né? Agora, se é uma coisa que você não está afim, meu irmão, você começa a achar até que a pessoa está endemoniada. Você acha que é até uma coisa do demônio na vida dela. Vem essa pessoa do diabo falar uma coisa dessa comigo. Quando falou lá, eu disse, está certo. Quando o pai dela aprovou, quando a mãe aprovou, está certo. E se não aprovar? Se não aprovar, não aprovou, e então também não tem. E aí, e se eles estiverem errados? E se o pastor estiver errado? Se o pai estiver errado? Se a mãe estiver errada? Deus conserta na frente. Se seu pai estiver, mas o meu pai, ele é perfeito? Claro que não, mas Deus já sabe. E por que resolveu obedecer o pastor, obedecer o pai e a mãe? Por causa de Deus. Porque a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe. Por que resolveu obedecer o pastor? Porque a Bíblia diz. Não foi o pastor que inventou. Se eles estiverem errados e eu fizer por respeito a Deus, Deus está comprometido comigo. Ele conserta na frente, ou conserta automaticamente. Nós tivemos uma experiência aqui no nosso ministério de Deus consertar quase que na hora. Deus consertou na hora. A Cleides começou a trabalhar primeiro aqui comigo no ministério. Depois eu convidei o pastor Natan. Quando o pastor Natan veio, aí ninguém conhecia, aquela coisa e tal. Passado. Aí passou. Aí nós fomos convidar o pastor Carlos. Só que aí deu dúvida depois que já tinha convidado. Por quê? Porque nós, os seres humanos, podemos ter dúvidas. É da nossa natureza, ninguém é dono da verdade. Mas bateu uma dúvida, bateu um medo assim. E eu com um líder da igreja conversamos e decidimos chamar o pastor Carlos para fazer uma proposta para ele um pouquinho diferente. Olha, o pastor Natan já foi convidado, já é o pastor aqui que está auxiliando. O irmão está sendo agora convidado para ser o auxiliar do auxiliar. O irmão vai trabalhar com ele, ele vai ser o seu líder imediato. Aí chamamos o pastor Carlos e conversamos com o pastor Carlos. O pastor Carlos falou assim, mas não é falar por falar não. A gente viu lá dentro que era verdade. Ele falou assim, não tem problema nenhum não, pastor. Não tem problema nenhum. Eu vou servir com o pastor Natan com toda dedicação. O senhor me orienta o quê? Quando eu precisar falar alguma coisa e tudo, eu me reporto direto a ele, ou eu falo com o senhor e com ele? O que ele me orientar, eu vou fazer. Tinha batido dúvida, não tinha? De repente a dúvida começou instantaneamente a sair fora. Aí quase que na mesma hora nós falamos, não precisa não, pode ser você mesmo. Nós esperamos um pouquinho, uma coisa e outra, porque os frutos vão mostrando. Os frutos vão mostrando. Quase tudo que o pastor Carlos faz, ele faz há muito tempo. Quando a coisa está pronta que eu vejo.
Porque os frutos vão dando segurança, vão mostrando quem é a pessoa. Irmãos, só que isso tudo é possível, superação dos resultados, os frutos, se nós estivermos firmados em Deus. Sem Deus a nossa vida é um oco, é um vazio, é um nada. Deus é descrito aqui como o poderoso de Jacó, o pastor, a rocha. No verso 25 do capítulo 49, pelo Deus de seu pai, que ajuda você. Aí vem de novo o Todo-Poderoso, que o abençoa com bênçãos dos altos céus. Uma linguagem poética é usada aqui: bênçãos dos altos céus e bênçãos das profundezas. Irmãos, Deus está falando das fontes, as fontes dos altos céus, as bênçãos dos altos céus. O que isso representa nas nossas vidas? Aquilo que vem puro de Deus, aquilo que está lá nos altos céus. O rio Tietê em São Paulo, sempre que eu passo por lá, eu me confundo, pergunto: isso aqui é o Tietê mesmo? E eu não sei, sem tocar no assunto, se o rio é poluído ou não. Quem está junto logo diz: o rio é muito poluído, mas ele é limpo na nascente. É claro, toda nascente é limpa. Toda nascente é limpa. Aquilo que vem da nascente, Deus é a nossa nascente. Esses dias atrás agora, nesses dias de janeiro, nós fomos passar uns dias, fizemos um passeio, e os irmãos sabem das minhas características esportivas. Eu fui fazer um desbravamento na mata, e chegamos lá num lugar que tem uma cachoeira. Aí desce com cuidado, né? E cachoeira, para entrar, a gente entra inseguro. Tem que ver direitinho onde está a pedra, onde tem perigo, etc. Até que chega debaixo da cachoeira. O irmão da igreja foi na frente e chegou debaixo da cachoeira. Quando um vai dar força para o outro, não é assim? Quando você chega debaixo da cachoeira, é aquela comemoração. Dispara, fala alto: pode vir, tá vindo, vem também. A Cristiane. Quando você chega debaixo da cachoeira, meus irmãos, é aquela massagem natural. Você perde um meio quilo de cabelo, mas parece que abre os poros. Eu não sei o que acontece. Você fica numa alegria, fica querendo tomar aqueles tapas d'água. Quando sai dali, parece que está renovado, não é assim? Meus irmãos, aquela fonte, aquela coisa pura caindo sobre a bênção de Deus dos altos céus. É aquela fonte, é a água da fonte, é uma coisa pura de Deus. Não é essa confusão que às vezes nós chamamos de bênção, não. Uma coisa que é alcançada na marra, na força do homem, na briga, no atrito. Não, é aquela pureza de Deus. O Novo Testamento, na linguagem de Filipenses, chama de riquezas gloriosas. As riquezas gloriosas de Deus, aquilo que está lá no céu, que Deus pode derramar sobre nossas vidas. Então, as bênçãos dos altos céus, uma coisa cheia de glória e coisa gloriosa, meus irmãos, só pode vir de Deus, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. É aquela bênção de Deus. Então, ter uma vida frutífera é uma vida nutrida em Deus, porque a Bíblia diz, o verso 25, pelo Deus de seu pai, o Todo-Poderoso, que abençoa dos altos céus, das profundezas, bênçãos da fertilidade e da fartura. É curioso como é que isso aqui acompanha o povo de Israel, bênçãos da fartura. Israel, meus irmãos, é um país, é um estado, que 70% do seu território é areia e pedra. O mar é mar morto. Aquele mar que tem lá, mar morto. Ontem uma pessoa me perguntou se eu já batizei no mar morto. Eu falei: meu irmão, se você levar alguém lá para batizar, mata a pessoa. Batizar no mar morto, você pode entrar lá, mas com o maior cuidadão
assim, se escorregar e bater a mão no chão, naquela lama que fica no chão, não pode botar no rosto, pode nada. Tem que ficar paradinho e deixar vir alguém te ajudar. Ele queria dizer no Rio Jordão, falou Mar Morto. Aquilo que está ao redor ali. Agora a fartura que há em Israel. A vaca de Israel dá mais leite do que qualquer vaca do mundo. Dá para entender isso? Aquele tomatinho cereja, aquilo surgiu no deserto do Negueb. A bênção da fartura sobre a vida de José, onde José colocava a mão, se tornava uma coisa farta. Aquele período dele como governador, diz o texto, verso 26, as bênçãos de seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, às delícias das colinas eternas. Que todas essas bênçãos, porque a bênção é melhor, meus irmãos, do que as delícias dos montes. A bênção de Deus é melhor do que aquilo de material que a gente pode provar. Que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado entre os seus irmãos. Que essa bênção repouse, fique, e fique aonde? Na fronte. Nós precisamos pedir a Deus para colocar uma bênção assim na fronte. Uma bênção na nossa mente, na nossa cabeça, que seja uma marca para a nossa vida, aquela bênção vinda do céu, uma coisa pura, como o mel é puro, como o interior de uma fruta é puro, como a água que vem da nascente é pura, não aquilo que vem contaminado, mas uma bênção para uma vida verdadeiramente frutífera. Quais os frutos? Certamente, meus irmãos, nós temos frutos que não são bons. Mas se tem um fruto podre, o que é que deve fazer? Deve tirar e jogar fora. A banana tem uma substância, que uma banana madura amadurece outra. Uma banana madura amadurece outra. Isso é química. Não é psicológico das bananas. Ah, tem uma banana aqui amadurecendo aqui, eu acho que eu estou ficando também. Não é não. Não é no campo psicológico das bananas. É físico mesmo o negócio. Uma banana amadurece outra. Eu carreguei muitos sacos de batatas. Muitos sacos de batata. E a batata tem uma coisa interessante. Uma batata podre ali no meio das outras é uma força de contaminação que é uma coisa terrível. Aquele caldinho que sai do tomate, está todo mundo fazendo assim. Aquele caldinho que sai do tomate que está apodrecendo, ele tem uma capacidade de apodrecer os outros. Cebola é uma bênção quando começa a apodrecer. Agora, batata, meus irmãos, ela é realmente tremenda. O que tem que fazer rápido? Tirar e limpar o lugar. Tirar e limpar o lugar. Uma outra coisa. Tirar, limpar o lugar e limpar quem estava perto. Tem que limpar quem estava perto. Aquelas batatas que estão ao redor, você tem que passar uma coisa ali, porque ela já tem uma possibilidade de estar contaminada. Na sua vida, os frutos que não estão bons, tem que tirar, jogar fora e limpar o que está perto. Por quê? Se é um mau hábito chama outro mau hábito. Um bom hábito chama outro bom hábito. Você começa a fazer exercício físico, você tem a tendência de começar a se alimentar melhor. Você começa a fazer exercício físico, começa a se alimentar melhor, tem uma tendência a dormir melhor.
você começa a se alimentar melhor, fazer exercício, dormir melhor, você começa a ser mais agradável com os outros, por causa do humor. Você começa a dormir melhor, a fazer exercício físico, comer melhor, dormir melhor, ser mais agradável com os outros, você começa a desenvolver melhores amizades, atrair melhores amigos, porque gente boa gosta de gente boa. Você começa a comer mal, você tem a tendência ao sedentarismo, você começa a comer mal, sedentário, dorme pior, fica com mau humor. Isso liga às vezes, meus irmãos, à prostração, à falta de ânimo para trabalhar, para estudar, para essas coisas. Isso atrai gente que está com esses hábitos. Você começa a beber muito, você começa a atrair pessoas que são beberronas. Gente que bebe muito tem uma tendência a começar a falar besteira. Falar besteira chama zombaria. Zombaria traz escárnio. Um bom hábito atrai um bom hábito. Um mau hábito atrai um bom hábito atrai um bom hábito. Um mau hábito atrai um mau hábito. Tirar e pedir a Deus para poder preservar os bons frutos. Que seja assim na sua vida, na minha vida, para a honra e glória do nosso Deus. Vamos adorar o Senhor? Vamos ficar em pé, irmãos? Meus irmãos, eu gostaria de convidar para orar aqui no final conosco o pastor Tito Pereira, da Igreja Cristã Casa de Oração. Ele está conosco, é pai do irmão Daniel, está aqui conosco. Vou convidá-lo para vir, pedir o Daniel para chegar com ele aqui à frente, para ele orar para nós aqui no finalzinho. É um prazer recebê-lo, pastor, que Deus o abençoe grandemente. Parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Possuir a terra onde a honra, leite e mel, com meus filhos ao redor, ver suas bênçãos sobre os meus. Parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Possuir a terra onde a honra, leite e mel, com meus filhos ao redor, fez suas bênçãos sobre os meus. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel. Ele é fiel, não descansará, não desistirá.
aqui na terra e no céu. Que Deus abençoe a igreja. Oremos. Pai bendito, estamos na Tua presença nesse momento e nos sentimos felizes e honrados por podermos saber que os céus estão abertos para nós, que o Senhor está inclinado para ouvir as nossas orações. O Senhor sabe, Pai bendito, que nós nos sentimos alegres quando chegamos à Tua presença. Não sabemos compreender como com toda a Tua grandeza o Senhor se inclina para nos ouvir e não tem suas mãos encolhidas que não possam nos abençoar. E nesta fé, nessa certeza, nessa garantia, em Cristo Jesus, nosso Salvador, que nós queremos te agradecer por este culto nesta manhã. Desde o início, Pai, o privilégio que tivemos de estarmos aqui para ouvirmos a Tua palavra, para ouvirmos os louvores e as glórias dadas ao Teu nome e ao Teu Filho Jesus, nosso Salvador. Sentimos alegres. Abençoe a Tua igreja neste lugar. Abençoe todos aqueles que trabalham em todas as áreas nesta igreja, Pai. Os Teus servos, os membros da igreja. Estenda a Tua mão para abençoar. Obrigado, Pai Santo, por tudo que o Senhor é para nós. E que esta mensagem entregue nesta manhã possa ficar gravada na nossa mente e no nosso coração, para que não venhamos a pecar contra o Senhor, Pai. Que queiramos ser, na verdade, frutíferos em nossas vidas, frutíferos no nosso trabalho, no nosso conviver, na nossa família, com os nossos filhos, na igreja, onde quer que estejamos, Pai, que o Teu Espírito Santo possa nos encher e nos fazer transbordar da Tua graça e do Teu poder, para que os frutos apareçam e o Teu nome seja glorificado. Muito obrigado por tudo. Continue a estar conosco, nos leve em paz para os nossos lares, nos proteja, nos livre de todo mal. Muito obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém e amém. Vão na paz do Senhor, meus irmãos. Um grande restante de domingo. Aquele que começou a boa